Boa noite, bem-vindos a um Ouçam Bem o que eu vos digo podcast. Estou aqui, Pedro Mourão Ferreira, reunido com Pedro Silva. Boa noite. Para vos falar acerca dos últimos acontecimentos do Sporting Clube Portugal. Antes de mais, quero agradecer ao Espírito Leonino pela grande ajuda que nos tem dado, pela grande força, partilhar sempre os nossos podcasts para ajudar este canal a crescer. Como vocês sabem, nós não temos feito muitos podcasts ultimamente, porque tem acontecido muita coisa ultimamente, mudanças de vida e isso tudo, e também não sabemos quando é que vai ser o próximo. Portanto, este aqui será um podcast quase de falar acerca dos tópicos que nós não temos falado ultimamente, dos jogos do Sporting, contra o Rio Ave, Locomotive, Nacional, Boa Vista, Besiktas e Guimarães, mas também para falar acerca dos últimos acontecimentos, começando logo pelo programa de ontem do prolongamento, Bruno Carvalho, que foi ao prolongamento ontem e finalmente meteu os pontos nos is. Mas antes disso, vamos realçar o facto do Sporting Clube Portugal estar neste momento em primeiro lugar, empatado com o Futebol Clube do Porto, é verdade, mas a fazermos de facto um grande campeonato desde o início até agora. Não acho que tenha sido um grande campeonato. Acho que estamos mais consistentes do que costumamos estar. Acho que é mais por aí. Eu sei, eu estou a falar em termos grande porque estamos em primeiro lugar e portanto claro, para mim é claro. sempre grande. Sempre. Mas basicamente tivemos agora finalmente a nossa primeira goleada contra o Guimarães. Bem precisávamos. E ganhámos também um jogador nesse jogo, foi o João Mário, que é o nosso falso ala, é o jogador que vai substituir. Ganhaste 2 jogadores nesse jogo. 2? Quem? O William. Claro. Sim, mas o William já estávamos a ganhar antes. Sim, não, mas repara a forma que o William aparece a jogar. É verdade, é verdade. Que é. Mas ele também já tinha jogado muito bem contra o Besiktas. Sim. E de facto acho que temos ganho alguns jogadores novos. O João Mário a falso ala, e foi de longe o melhor jogo do João Mário esta época. Sim. E eu pensava que ele a jogar a extremo ia ser uma nulidade. E foi como tu disseste, quando escrevemos no Facebook o tópico sobre o João Mário. Acho que as pessoas ao lerem isso percebem exatamente que foi o melhor jogo da época do João Mário e que pode nesta posição. Eu nesse jogo, aos 10 minutos de jogo, virei para o lado e disse: o João Mário está a jogar muitíssimo bem. 30 segundos depois ele faz o cruzamento para o primeiro gol do encontro. Cruzamento. Não, é que nós sabemos que nos últimos jogos do campeonato, nem o Jefferson, nem o João Pereira, nem o Gelson, nem o Mané, nem o Ruiz tem que nem o Carrilho. Não, mas o Carrilho não está lá. O Carrilho está com outras andanças. O Carrilho teve a sua mensagem no último jogo e foi uma grande mensagem que os adeptos. Exatamente. E é o que vamos falar do Carrilho hoje, fica por aqui. Ponto. Só voltamos a falar dele quando falarmos do Bruno Carvalho e do prolongamento. Aí é que depois voltamos a falar dele. Mas basicamente, finalmente vimos um cruzamento de jeito por parte de um jogador de Sporting, que foi do João Mário, e foi direitinha para a cabeça de Slimani, e o Slimani à vontade fez um grande gol, grande cabeceamento que nos deu depois a possibilidade de ganhar o jogo para uma goleada. E isso foi muito bom porque temos agora o William, que está a jogar muitíssimo bem, voltou e está. Foi o que o Jesus disse, que o William ia jogar muito mais que o Jesus, e é verdade. Estamos finalmente a ver o William da época de Leonardo Jardim a renascer. E esse William. E fazer aqueles cortes importantes que parecia com o Marco Silva isso tinha desaprendido, mas volta a fazer aquelas interrupções de jogo super importantes, ou seja, a roubar as bolas. E no último jogo eu voltei a dizer: foi o William que roubou a bola outra vez, porque ele fazia esses cortes na primeira época, além dos passos dele estarem espetaculares. E tu reparaste no jogo, ele fazia passos, não lateralizava o jogo, ele fazia passos mesmo em profundidade. Diagonais, fazia as diagonais. Mas a cair direitinha no pé do Alan, neste caso. E o João Mário, cada vez que recebia a bola parava nos pés dele. Eu ficava tipo, é isto, o João Mário é isto. E como ele estava a jogar a bola, tinha de correr, e correu, e lutou, e esforçou-se. Muito bem com os gajos. Muito bem, mas isso é a equipa B a funcionar. Claro, como já sabemos. A escolinha, já estão muito habituados a jogar um com o outro. E viu-se isso, aquela ala direita está na mousse. Mas o Ruiz lesionou-se. Mas agora também tem as seleções, ele deve recuperar. O Ruiz lesionou-se durante quantas semanas? 2 semanas. E o Sporting quando é que volta a jogar? É verdade, temos agora as seleções. Mas gostei muito de ver o Ruiz a segundo avançado no jogo contra o Besiktas. No jogo contra o Besiktas foi muito interessante ver o Ruiz a segundo avançado, mesmo muito, jogou muito bem, não teve de acelerar tanto o jogo, pôde pausar mais no sentido em que recebe a bola e tem de dar logo. Eu acho que a essência dele como jogador é essa. Mas também foi muito bom ver Mateus a jogar à ala. Claro, eu acho que o Mateus, dentro dos três, ou seja, Mateus, Mané e Gelson, eu acho que o Mateus é aquele que vai explodir mais rapidamente no Sporting, porque eu ainda acho que o Mané ainda não explodiu, ainda não está lá.
tem umas arrancadas muito boas, e viu-se isso contra o Besiktas. Na segunda parte ele dá a bola ao Theo para o Theo falhar o terceiro gol na cara do guarda-redes, mas a verdade é que o Mané teve essa grande arrancada, teve outra também, teve no golo, mas não teve mais do que isso. Recuava, é verdade, fazia o seu papel, mas faltava mais influência. Concordo. E o Gelson também está muito verdinho. Obviamente no coração é excelente estar verdinho, como o Bruno Carvalho já disse, mas estou a falar em termos de precisa de ter mais maturidade e não está tão nervoso, está muito trapalhão. E o Mateus, quando vimos o Mateus a jogar aqueles 55 minutos, jogou com uma calma, com uma tranquilidade em campo que foi absolutamente... É sério, quando ele tinha a bola nos pés eu estava descansado. Eu não estava, vou dizer porquê, porque ele sofreu com cada falta horrível e há uma que ele estava descansado nesse sentido, mas no outro lado eu pensei que iam matar o Mateus Pereira. Exato, nesse aspecto eu concordo, mas eu estou a falar em termos de controlar a bola, daquilo que ele ia fazer e decidir, claro, eu estava muito, muito tranquilo. Isso é bom. Mas acho que temos que, na questão do Mateus Pereira, perceber que ele esteve quase fora do Sporting, ou esteve mesmo fora do Sporting, só que esta estrutura soube agarrá-lo. E foi importantíssimo ver que ele está comprometido com o Sporting, com este projeto, e que pouco a pouco vai tendo as suas oportunidades com o Jorge Jesus, que lançou mais um jogador das escolas do Sporting. Não, epá, se calhar parece que aquele mito que ele não lançava jovens, não, a questão é que os outros é que não produzem jovens. Bom, a questão é essa. Vamos ver uma coisa que isto também é importante de se dizer. Rui Vitória do Benfica está a apostar em jogadores jovens, está Nelson Semedo, no Gonçalo Guedes, e estão os dois a funcionar. Ok, tudo bem. Mas o Sporting também está a apostar em jogadores da formação, os Gai. Sempre apostou. O João Mário a extremo. E é um jogador da formação, tudo bem que já era um jogador garantido. O Gelson. O Mateus. Quer dizer, é preciso falar de mais alguém. O Tobias, que podia meter, se calhar, o defesa, ou ter mantido o Ciani, ou outro jogador qualquer. Não. O Tobias é o terceiro... O Ciani já está fora uma data de tempo. Não, mas não é isso que eu estou a dizer, não é agora. Eu percebi. Eu estou a dizer que podia ter mantido o Ciani para o Tobias não ser o terceiro defesa central. O Ciani ficava no banco e não sei o quê, mas não. Ou seja, o terceiro defesa central do Sporting é o Tobias. E depois do jogo péssimo que ele fez contra o Lokomotiv, voltou a jogar mais 2 vezes. Eu pensava que o Tobias não ia jogar mais nesta época. Mas acho que isso é o papel do treinador também. Obviamente que eu também pensei, como o Theo, quando tem os 3 falhantes incríveis e que são imperdoáveis contra o Besiktas, também achei que ele não ia jogar agora. Eu por acaso achei. Eu achei que ele ia meter o Monteiro, muito honestamente. Ou então iria fazer o mesmo, Ruiz segundo avançado. Eu achava que ele podia meter o Monteiro, mas estava sempre com receio que ele pudesse meter o Theo. E meteu. Mas o Jus é um grande treinador também por causa disso, porque não tira o chão aos jogadores. Pá, o jogador falhou, mas dá-lhe essa confiança. Pá, falhaste, não. Ok, mas vai jogar outra vez. Okay. E ele marcou o gol. Vamos falar do Theo, então. Ok. Pá, o Theo, de facto, com os pés ainda deixa muito a desejar. Não é que ele não seja bom com os pés, mas tem dificuldade em parar a bola como deve ser quando recebe, tem dificuldade em correr com a bola junto aos pés. Só tens 2 jogadores que fazem isso no Sporting. É que ele adianta um bocado a bola. Porquê é que ele adianta um bocado a bola? Porque tem o jogo sul-americano muito enraizado nele. E portanto, ele agora tem quê? 30 anos? 31? Acho que sim, ou 30? 29 se calhar? Não tem 29, acho que tem 30 ou 31. Pronto. E basicamente é normal que ele tenha dificuldades em conseguir fazer com que a bola esteja pegada ao pé dele, mas correr ao mesmo tempo. Ou seja, que todos os jogadores do Sporting também fazer isso. O Adrian, o João Mário... Não concordo, sabes que eu acho que só o Ruiz e o Monteiro é que fazem muito bem essa condução de bola. O próprio Slimani faz bem. Não faz nada. Então não faz. Não faz nada. E até quando digo o Slimani... Espera, quando digo que o Slimani faz bem, não estou a dizer que está ao nível do Monteiro, ou do Ruiz, ou do Aquilani. Tem evoluído. O Slimani tem crescido imenso. A guardar a bola, até a fintar, obviamente. O pior jogador a fazer isso no Sporting é o Theo. Sabes que eu acho que o Mané tem também graves problemas nesse departamento. Mais a receber a bola. Receber a bola, sim. O Gelson, por exemplo, também é muito trapalhão. Às vezes arrasta o pé para trás porque esqueceu-se da bola. Eu acho que ele quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, mas isto é a experiência que lhe vai dar. Mas é que a questão é, o Theo nota-se nitidamente em que ele adianta demasiado a bola. Percebes? Sempre, concordo. Qualquer toque. Mas ele tem uma finta muito específica que usa várias vezes e que tira várias vezes os adversários da frente. Mas eu acho que a questão do Theo mais grave nem é essa. Eu acho que a questão mais grave do Theo foi mesmo falhar em frente à baliza. Ok, é verdade que ele falhou esses 3 gols à frente da cara do guarda-redes e que eu condeno isso e que eu gritei e tudo e mais alguma coisa. E é verdade que ele com os pés poderia ser melhor. É verdade. Mas há uma coisa que eu não consigo retirar do Theo. É talvez seja o melhor jogador no Sporting a posicionar-se em campo.
Especialmente quando joga a 9. Tu vês o jogo dele contra o Besiktas? Sim. Pá, o gajo estava sempre no lugar certo, na hora certa, sempre prontinho para marcar um gol. Sim, sim. O problema é que ele falhou. Falhou, é verdade. Falhou, mas estava lá. Nós perdemos esse jogo por causa dele. O Ruiz dá-lhe uma bola incrível e o gajo está lá em jogo, não está em fora de jogo. Sim. O William dá a bola porque vê que o Theo está a chamar o William para lhe dar. Tu vês, todos os jogadores do Sporting estão a recuar, menos o Theo, que já está em posição legal e que avança. Estás a ver? E não está fora de jogo. Depois, o Theo é o único jogador, estás a ver, que acompanha o Mané na jogada da arrancada dele no início da segunda parte. Portanto, ele está sempre no sítio certo, na hora certa, no lugar certo, estás a ver? Sítio certo, lugar certo é porreiro. Mas são coisas distintas. É uma redundância incrível. É uma redundância incrível. O que eu quero dizer com isto é, se o gajo soubesse efetivamente saber o que fazer com a bola... Soubesse saber, tu estás para as redundâncias. Soubesse fazer, incrível. Mas eu tem sido uns dias muito complicados. Mas basicamente... Foi o locomotivo, deu cabo da cabeça. Foi completamente. Mas sabes que nesse jogo estava bué da frio e eu simplesmente recostei-me para trás e quase dormi ali uma soneca. Mas Sou tu bem, foste ao estádio? Fui ao estádio. Eu estava no Porto. Mas eu interrompi-te, acaba lá o teu ponto. Mas basicamente, se o Theo soubesse o que fazer com os pés... Está bem dito agora, não está? Está bem dito. Temos um jogador de mão cheia ali. Pá, mas eu acho que ele vai atingir esse ponto. É isso. Vamos ver se ele consegue atingir ou não. Vai atingir. Mas com um bom gol. Mas lá está. O gol que ele marcou contra o Guimarães, ele quando faz a finta, adianta demasiado a bola. Tudo bem que ele depois consegue compensar. Sim, compensa. Mas adiantou demasiado a bola. Não invalida. Mas também repara a maneira como ele apanha a bola. Claro que não está à espera de receber. E naquele momento ele tem decidido muito rápido, obviamente, como jogador. Não, a decisão dele é perfeita. Não, claro que é, mas deixa-me só tentar explicar. Por causa dessas deficiências dele no controle de bola, é que naquele momento, se calhar um jogador de outra classe não teria adiantado tanto, mas é assim, ele recebe a bola e vê logo o guarda-redes à frente e tem que tomar logo uma decisão. Toma a melhor decisão e marca golo, obviamente. Mas eu percebi o que tu quiseste ser. Mas isso também é de valorizar a decisão que o Theo faz. Aliás, tu vês as decisões dele são quase boas. Ele é que não consegue concretizar como devem ser as decisões dele. O problema é esse. É mais por aí. Sim. Porque ele não tentou fazer um bonito contra o guarda-redes. Ele quis marcar gol. Ele quis marcar gol. Claro. Por exemplo, se calhar o Montero fazia um chapéu e ia por cima da barra, como já vimos algumas vezes, e isso seria uma decisão errada. Estás a perceber? Porque... Falas mal do Montero, não deixes. Eu gosto do Montero. Estou simplesmente a dizer. É só a brincar. É velha discussão. Eu sei. Mas basicamente acho que nesse aspecto o Theo se calhar até decide melhor que o Montero em algumas situações. A única coisa que eu acho que o Theo de facto aí irrita-me também profundamente, para além de falhar sempre na cara do guarda-redes, é ter de rematar mais vezes. Sim, concordo. Remata poucas vezes, especialmente a segunda avançada. Mas acho que não tem tão bom remate como tem o Montero. É diferente, eu acho que o Theo até tem um bom remate fora da área. Mas o Montero é melhor, como é óbvio. O Montero é melhor, é. Sim. E tu contra o Nacional vês, tu contra o Nacional, é exatamente o Montero a fazer aquele golo, a bola é super bem metida, é uma grande jogada do Mané, depois o Montero é uma combinação, é uma combinação, sim, entre os dois, espetacular. Começa no Montero. Pena que o golo tenha sido tão tarde, mas foi importante porque tínhamos vindo daquela derrota feia, injustificada em casa, porque nós podíamos perfeitamente ter ganho ao Lokomotiv. Tínhamos mais condições, é verdade que eles estavam mais adiantados na sua fase da época, mas eu acho que neste momento já não é desculpa. Sim. O Sporting já devia estar a jogar mais, tanto que vínhamos de uma vitória contra o Rio Afora, uma vitória importante, sim. E contra o Lokomotiv em casa, o primeiro jogo da Liga Europa, devíamos e tínhamos a obrigação de fazer mais. Mas sabes porque nós perdemos esse Claro jogo? que sim, claro que o Tobias esteve muito mal. Mas não é só por causa disso, não é só por causa do Tobias. Claro que o Tobias foi a razão principal. O Lokomotiv foi o primeiro jogo do Sporting que saiu o Carrilho. Mas o Lokomotiv jogou como o CSKA. Mas deixa-me acabar de explicar o meu ponto. A partir do momento que o Sporting teve o seu primeiro jogo, saiu o Carrilho, ficou sem o seu ala mais influente. Sim. Pronto. Ficou. A partir do momento que nós ficámos sem o nosso ala mais influente, tivemos de procurar, claro que sim, quase uma nova equipa. Quase. E vou explicar, e passo a explicar porquê. Porque o Ruiz não é ala, é segundo avançado. Claro que é. Mas o Ruiz pode jogar a ala se houver um ala influente do outro lado que lhe tire esse peso de cima, até pela idade do Ruiz. Claro que sim. Pronto. A primeiro que o Carrilho sai, o Ruiz não consegue fazer bem esse lugar. Estás a perceber? Só consegue fazer melhor o segundo avançado. Para além de que o Mané e o Gelson são jogadores dos quais eu gosto muito, como é óbvio, mas são jogadores que desaparecem muito do jogo, mais o Mané do que o Gelson.
É verdade. E o Gelson decide mal vários lances ainda, porque ser muito novo. E o Mané, quando decide bem, é muito raro. É muito poucas vezes. Portanto, tu não tens ali um jogador influente. Mas o Mané é um talismã. O Mané é um talismã. Que Mané é um marca gols talismã, muito claro. importantes. Mas a última vez que ele marcou foi contra quem? Foi contra a Académica, se não estou em erro, já foi há algum tempo. E basicamente, até haver um ala influente, nós vamos ter dificuldades a ganhar jogos, estás a perceber? Será que o encontramos? Eu acho que nós encontramos pelo menos dois. Um com experiência e outro sem experiência. Que é o João Mário e o Mateus. Sim. E só falta para mim o Ryan Gold a estar ali a aquecer o lugar para depois substituir o Ruiz lá de esquerdo do campo. Na minha opinião. Só falta. Sim. Só que pronto, desde Locomotivo, ou seja, Locomotivo, Nacional, Boa Vista, Besiktas e Guimarães, tivemos em fase pré-época novamente. É verdade. Tivemos mesmo. Mas a questão do jogo do Boa Vista para mim é mais complicada porque tínhamos a obrigação de ir ganhar o jogo lá. Sim. Ou seja, ficámos em primeiro lugar isolados, podíamos e devíamos ter feito mais, e o Boa Vista simplesmente fez o jogo que sabe fazer. Obviamente, é aquela velha história das equipas jogarem todas à defesa. As equipas jogam aquilo que as outras deixam, mas quando não têm as mesmas armas têm que se adaptar. Obviamente que é feio, obviamente que é anti-jogo, obviamente que é contra o que é a essência do futebol, mas o Boa Vista fez aquilo que tinha que fazer. O Sporting é que não fez. Eu acho que o grande erro desse jogo foi simplesmente o Sporting não ter sido audaz o suficiente para ir buscar o resultado e ter percebido que o Boa Vista ia jogar assim. Sim. Esse resultado, tanto que tu vês que depois o Sporting, quando vai jogar contra o Besiktas, faz uma primeira parte muito boa. Percebes? Parece bipolar, quase. E as segundas partes do Sporting têm sido péssimas. Porque na segunda parte do Sporting, contra o Besiktas, eu acho que é aí, tirando os falhanços do Theo, obviamente, mas acho que foi aí que começámos também a perder o jogo. Por causa também de uma substituição. Sim, do Mateus. E a entrada do Adrian. Do Adrian. Mas não é por culpa do Adrian que isso acontece. Porque coloca o Ruiz a extremo direito. Obviamente. Exato. Não, eu concordo. Eu concordo com isso tudo. E pronto, e esta fase toda. E a equipa parece que não se adaptou logo bem ao modelo, sabes? É, mas é normal, quer dizer. Eu acho que nós devíamos ter. Acho que essa substituição foi mal feita. Acho que o Mateus devia ter jogado pelo menos mais de 10 minutos para ver se tínhamos conseguido chegar ao 2-0. Mas olha, desculpa só interromper. Olha que eu gostei do William e Aquilani. Isso é uma coisa que eu estou farto de muito dizer. experiente e teve muito bem. Eu gosto muito. Vocês sabem que eu adoro o Ader. Acho que o Ader é um monstro em campo. Adoramos o Adrian. Nós adoramos. É o capitão. É o capitão, é tudo. É ele, é o William, é tudo. Mas a verdade é que o Aquilani com os pés, aquilo flui naturalmente de uma maneira que é absolutamente incrível. É um jogo discreto, mas está sempre em jogo. Sempre em jogo. Só que ele recebe e dá. Claro. Recebe e dá. Mas é o papel dele. E isso é muito importante também para este jogo de Sporting. Quando precisas de alguém que ajude a defender e a impor-se numa forma atacante e a correr para todo lado, não sei o que, tens o Adrian. Quando precisas de um jogo que tem de fluir naturalmente, é o Aquilani, estás a ver? É isto. E depois, o João Mário, para mim, depois do jogo que ele fez contra o Guimarães, já não é opção para o meio campo. Ou melhor, é médio direito, não é? Ou extremo direito, mas acaba por ser um médio interior ou um ala interior, ou tudo o que tu quiser. Sim. Porque ele teve. Eu gostei mesmo de João Mário, mas mesmo. Gostei também mais. Porra. Gostei mais do o primeiro hat-trick que o Slimani faz. Oh, claro, eu adoro. Mas o Leão. Eu adoro o Slimani. O Slimani sempre. é, para mim, dos melhores jogadores, dos nossos ponta de lança que apareceram no Sporting nos últimos 15 anos. Desde o Acosta nós já não temos um ponta de lança desta maneira. Calma. O Lietzen é diferente. Sim, é isso, pronto. Ainda bem que explicaste. É isso mesmo. O Lietzen foi o nosso melhor ponta de lança dos últimos anos. Mas num estilo de jogo diferente. Completamente. Eu estou a dizer deste tipo de ponta de lança, de cabeça. Sim. Não temos tido. Porque hoje em dia é muito raro teres um ponta de lança com estas características no futebol mundial. Pois é. Nos grandes clubes não têm ponta de lança destas características. E é muito engraçado ver um jogo como o Slimani adaptar-se a este tipo de futebol e a conseguir impor também a sua forma de jogar à ponta de lança antiga. E isso também é muito interessante de se ver. Não só adapta-se a este futebol mundial e europeu, mas também com os cabeceamentos certeiros, a conseguir pressionar os defesas adversários para trás. Em toda a largura. Neste momento é cada vez mais um jogador polivalente. E eu acho que ele ainda vai melhorar com os pés. Ele está muito rápido.
Epá, eu nunca vi o Slimani a correr tão rápido no Sporting. É garra, é É garra. garra. Eu adoro o Slimani por causa disso. Epá, e este Atrick é, para mim, exemplo disso. O Jesus adora o Slimani, está sempre a falar com ele, o Slimani vai falar com ele também. E às vezes tipo, pica-se, mas no bom sentido, nota-se isso. Isso é bom, é assim. Claro pá. que sim, claro No que outro dia também me chateei contigo, pá. E tu também Claro. chateaste comigo e estamos aqui os dois tudo à grande. A vida é assim, a vida é assim. E, portanto, era só para querer também valorizar este jogador, o Slimani, o João Mário a falso ala, o William a voltar, o Adin está a encher o campo, o Aquilani de facto veio dar outro tipo de jogo, uma classe, uma técnica que nós estamos a precisar naquele meio campo. Exatamente. O Gelson é um bocado atrapalhão, mas está a crescer. O Mané ainda falta qualquer coisa para de facto conseguir evidenciar-se no futebol do Sporting, e se não fizer isto esta época, acho que ele poderá mesmo sair do Sporting no próximo verão. O Theo é um dos melhores jogadores a posicionar-se no Sporting, mas precisa de melhorar em termos técnicos para conseguir efetivamente ser um jogador extremamente influente. Acho que também que o Mateus pode vir a ser um grande jogador no Sporting já esta época. Isso também é muito importante de se frisar. E agora falando da defesa, já falamos bem dos Gai. Os Gai para mim tirou o lugar ao João Pereira. Sim, e está a crescer de jogo para jogo. Acho que os Gai efetivamente está a crescer de jogo para jogo. O Jonathan também esteve bem quando foi chamado. Muito bem, muito bem. O Jefferson melhorou no último jogo, mas mesmo assim gostei mais do Jonathan contra o Besiktas. O Paulo Oliveira neste momento está lesionado, mas pronto, é o defesa tal que nós mas temos o todos Naldo. conhecemos. Pá, e o Naldo, eu volto a dizer, o Naldo neste momento é o patrão da nossa defesa. E quando eu digo isto, não é retirar qualidade ao Paulo Oliveira, são jogadores diferentes. O Paulo Oliveira tem o seu role a desempenhar, e o Naldo tem outro. E o Naldo para mim é o jogador mais rápido na defesa do Sporting, que consegue antecipar-se bem aos lances, nem sempre é perfeito, é verdade, mas que na minha opinião veio dar a tranquilidade necessária à nossa defesa. E quando digo tranquilidade, não estou a querer dizer que a nossa defesa está ótima, não, ainda tem algumas falhas, ainda se vê isso um bocado. Voltámos a sofrer um gol ridículo na goleada, e também contra o Besiktas. Um dessentimento entre Tobias e João Pereira que deixa o jogador solto, mas pronto. E isto tudo para dizer o quê? Que o Sporting está muito melhor do que na época passada em termos táticos. Concordo. Infelizmente, muito melhor. Infelizmente perdemos dois jogadores importantíssimos da época passada, que é o Nani e o Carri, e foi por isso que voltámos a ter uma segunda pré-época quando o Carri saiu. Exato. Mas estamos novamente a construir uma nova equipa, e o João Mário pode ser a peça-chave, tanto o João Mário como o Mateus. E gostaria muito de ver o Sporting ir buscar o Rheingold à equipa B e também dar... E não te esqueças do Yuri. Dar algumas opções. Mas está emprestado. E do Palhinha, que está emprestado. Eu sei. Mas isso são jogadores emprestados. Claro. Depois, na altura certa, fala-se. E as declarações do Jus no final? A dizer que não ficou contente com o 5-1, queria bater o recorde. Mais de 6. Acho muito bem, é assim que tem de ser. Claro! Sabes o que é que eu disse antes de ir para o estádio? Disse assim, tudo que for menos 5-0 é mau. É mau. E quando nós fizemos o 5-0, quando nós fizemos o 5-0, mandei mensagem pronto, às pessoas a quem disse isso, e no momento que eu mandei a mensagem sofremos o gol. Foi inacreditável. Mas, é o cara. Mas essa declaração do Jesus para mim resume o que ele quer para o Sporting e esta nova mentalidade que não tínhamos com o antigo treinador. É verdade, dedicou a vitória ao Presidente, dedicou a vitória aos adeptos, disse que o Presidente esteve sempre com a equipa e com a equipa técnica até a hora do jogo. Isto sim é um treinador e pessoa. Epá, a postura, a forma de falar, epá... O que interessa é aquilo que uma pessoa diz e aquilo que uma pessoa mostra, e a franqueza e a honestidade de uma pessoa. Quer dizer, o Jesus está ali, neste momento é treinador do Sporting, e está lá para defender os interesses do Sporting. Claro que sim. E é isso, é por isso que eu gosto imenso do Jesus. E revela que a sua relação com o Bruno Carvalho está mais que boa. E o próprio Bruno Carvalho também já demonstrou isso. E ontem, no programa Prolongamento, exatamente, tentaram, mais uma vez em vão, lançar essas dúvidas, mas o Bruno Carvalho meteu o paineleiro no sítio. Epá, ontem foi absolutamente incrível, porque como nós sabemos, na semana passada saiu tudo e mais alguma coisa a atacar o Sporting, o Football League, e depois meter umas coisinhas a fingir com o Porto e o Benfica, especialmente o Benfica, com os contatos do Walla John. Até o Bruno Carvalho ironizou dizendo que havia 7 contatos do Walla John, que deve ser aquilo tudo à fartura, tudo à grande, mas que basicamente vamos agora, muito importante frisar que o Bruno Carvalho foi ontem ao Prolongamento, que é um programa desportivo na TVI 24, em que os comentadores que estão lá é o Eduardo Barroso, representante do Sporting, Manuel Serrão, representante do Porto, e Pedro Guerra, representante do Benfica. Pedro Guerra ou Fernando Santos?
Nisso não sei. Pois, temos que Às descobrir vezes ainda, não é? também pode ser Pedro Santos ou Fernando Guerra. Pois, confundem-se. E está lá o Sousa Martins. Mas que é eles, o editor do eles programa. ocupam 10 lugares no estádio ou não? Isso já não sei, isso mas é uma coisa que eu gostava de experimentar. Também gostava. Mas- Não, por acaso não, porque depois tinha que ir para o ginásio e perder aqui é um bocado chato. Mas eu queria só dizer isto que eu acho que é muito importante. Muito importante mesmo. Eu adoro o facto que o presidente do clube qual apoio vá ao programa e dá a cara. E porquê que eu gosto muito disto? Primeiro porque nós sabemos, desde que o Pedro Guerra entrou no programa prolongamento, as audiências subiram imenso. Toda a gente quer ver a nulidade que ele é como comentador e querem ver as respostas do Eduardo Barroso, o Manuel Serrão, tudo a gozar com ele, porque de facto Até é o próprio hilariante. Sousa Martins, o próprio Sousa Martins. O Sousa Martins está a adorar. Isto, as audiências agora subiram imenso. E eu não perdi nenhum prolongamento com o Pedro Guerra, porque aquilo é absolutamente hilariante. É um fartote. Eu gosto de me rir. Eu gosto de rir na minha vida. E estas pessoas fazem-me rir. Claro. E a verdade é que, como prolongamento tem sido o programa desportivo com mais audiências e, para além disso, o Pedro Guerra tem sido um comentador que tem mostrado contratos de Mitroglou e de Jesus e essas coisas todas. Tanta treta. É aquela quantidade de folhas e cadernos que ele tem ali, parece que vai apresentar uma tese ou defender qualquer coisa. Aquilo não serve para nada, aquilo é só mesmo fogo de vista. Parece o Jabba the Hutt a dizer, só faltava dizer só faltava mesmo, a sério. Aquilo é culpa 20 lugares. Aquilo é o ridículo personificado. Completamente. Acho que não há outra forma. Completamente. Mas mais do que isso, o Bruno Carvalho obviamente não foi lá só para responder ao Pedro Guerra. Como é o programa desportivo que está a ser mais visto em Portugal, o Bruno Carvalho indo lá quer dizer que muita gente vai ver o programa. E portanto, é a melhor maneira de ele fazer o papel que a comunicação social deveria fazer. Exatamente. Também para os outros clubes. Nunca vai fazer. Mas aqui isto é que é importante que as pessoas percebam. Ele não foi lá só para defender o Sporting Clube de Portugal e dizer as coisas como ele não foi lá só para responder ao Pedro Guerra. O papel dele não foi esse. Ele foi lá para defender o Sporting Clube de Portugal. Claro que sim. Obviamente. Mas também fazer o trabalho que os jornalistas não fazem. Exatamente. Quer dizer, falam do Sporting. Tudo de comunicação fala tudo do Sporting. O Bruno Carvalho foi lá, respondeu a tudo. Tudo tintim por tintim. E depois falou do clube rival, que é neste momento o Benfica, que nós sabemos que a comunicação social está a ser controlada pelo o presidente do Benfica, com o qual que nós gostamos muito de tratar por Kim Yong Vieira. O querido líder. O querido líder vermelho, não é? Ainda por cima é vermelho, portanto está tudo ligado, ao senhor Kim Yong Vieira. E portanto nós sabemos perfeitamente que ele faz tudo na calada. É sócio do Sporting e ficámos a saber também. Sim, já sabia antes. Fogo. Sócio dos três. Nós até já falámos disso uma vez. Das piscinas, era por causa das piscinas. Era. Está-se bem. E basicamente tipo, é por isso que eu acho muito bem o presidente do Sporting ir lá. Ele foi para defender o Sporting, mas também fazer o papel da comunicação social. A comunicação social não faz. Tanto que o atleta do Damaiense ficou completamente calado. O atleta histórico. A única atleta histórico, sim. Foi a última grande formação das escolas do Damaiense. Mas a grande questão aqui é a maneira como ele se espumou. Enquanto o Bruno Carvalho falava, e ele não tinha resposta para nada. Não tinha documentação para nada e foi completamente trucidado. Eu não sei como é que ele hoje acordou. Mas ele deve ter acordado muito mais magro do que ele transpirou ontem. Mesmo a sério. Melhor ainda é saber que depois do programa de ontem, porque nós ainda temos falado muita coisa do programa será que o Barroso deu uma chapada? Não é isso, isso foi logo a seguir. Eu estou a falar que o Benfica já emitiu o comunicado a dizer que achou inacreditável aquilo que o Bruno Carvalho fez, mas virgens ofendidas. Completamente. Mas também o Benfica achou inacreditável o Pedro Guerra e a partir de hoje é ex-diretor da BTV. Exatamente. Ou seja, a contradição que é isso, a contradição e não só. Portanto, temos aqui duas coisas. Primeiro, o Benfica admitiu Exatamente. que o Pedro Guerra era o diretor da BTV. Obviamente, já sabia, mas já... E que ele estava ali mandatado. Completamente. Para mim, demonstra isso. E o facto de se querer separar o máximo do Pedro Guerra é para fingir que nunca teve nenhuma ligação com ele, mas que obviamente teve. Quer dizer, foi o Fulham que lhe deu o contato do Mitroglou? Foi. Claro que não foi. Não é? Até o Bruno Carvalho disse que já sabia exatamente tudo aquilo que o Pedro Guerra ia dizer, os documentos todos, e viu-se. E portanto, para mim, foi lindo. E
E vocês podem marcar aí nas vossas agendas ditas, que é, se vir a prolongamento, e se aquilo tiver 23 horas, quando vocês voltarem para trás, vão ao minuto meia-noite e 17 minutos, que aí começa o ataque incrível que o Sporting faz ao Benfica. Portanto, existe 1 hora e 17 minutos que o Bruno Carvalho defende o Sporting. E a partir da meia-noite e 17 é quando ataca o clube rival. Precisamente metade do programa. Portanto, vamos meter os pontos nos is. Ele defendeu muito e muito bem o Sporting e continuou a defender com o Football League e isso tudo. Portanto, é muito bom que percebam isso. Mas atacou e atacou bem o Benfica. Atacou muito bem e nós estávamos juntos a ver e fartámos de rir. Eu já nem sabia como é que... Eu nem sei como é que... Pedro Guerra, não se preocupe que eu depois pago. Não vá por aí. Você vem para o Sporting TV e fala bem de mim, está bem? Exatamente. O Dr. Bruno Carvalho, isso fica-lhe muito mal. Estas expressões que aquele com o atleta do Não, e agora vamos falar do seguinte. Eu tenho aqui uma caixa que tem a cara do Eusébio, mas não tem nada a ver com aquilo que eu vou dizer. E nunca referiu o nome da pessoa. Zero. E portanto vamos ver este papelinho de uma pessoa anónima que basicamente, isto é uma prenda que o Benfica oferece a 4 árbitros, 2 delegados e um observador. Um observador do Seixal. É por aí. E portanto, basicamente, a insinuar, sem nunca dizendo, e dizendo não tem provas nenhumas, que poderia haver influência do Benfica nas arbitragens em Portugal. Resposta do Pedro Guerra: você usou o nome de Eusébio em vão. Está-se bem. Ok. E na Limal está a dizer que o Pedro Guerra é uma pessoa que sabia das suas informações e que falava bem. Ele até disse que era um info excluído. Epá, por amor de Deus. A querer saber que o Jesus, o prémio de assinatura, desviar atenções. Prémios lá de ter ganho da Supertaça. Mas o que é que isso interessa? O que isso pagou ou se não pagou? Foi como o Bruno Carvalho disse: paga o salário ao homem. Eles é que têm que pagar o salário que estão em falta ao homem. Pá. Pois, foi isso que o Bruno respondeu. Pois foi, e muito bem. Muito bem. Mas talvez das melhores tenha sido essa, que ele pagava para ir falar bem da Sporting TV, falar bem do Bruno Carvalho na Sporting TV, mas para mim é quando ele diz: você é um tretas, parece aqueles rolos de papel higiênico. E para mim, e a expressão do Barroso, deliciado, parecia um miúdo a olhar para aquilo e rir-se. E do Serrão. Reparaste que o Serrão e o Bruno Carvalho trocaram vários olhares cúmplices e a verdade é esta: é que o Sporting e o Porto têm sido atacados mais o Sporting. Isto parece o Porto até está escondidinho. Claro que sim, mas o Porto percebe o que é que isto é. Não, mas isto é um ataque, isto é uma agenda específica para atacar o Sporting. Isto não é nada. Mas é mais do que isso. Eu acho que o Bruno Carvalho fez ontem, e nós podemos discordar disto à vontade. Mas não vai ser o meu caso. Nós aceitamos quem discorde que acha que o Bruno Carvalho não devia ter ido lá e que foi uma peixeirada. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu acho que é importante dizermos isso. Que, obviamente, sendo mais racional, o Bruno Carvalho fez o que tinha a fazer e fez muito bem. Mas obviamente que existem outras opiniões, e quem não concorda com o Bruno Carvalho ter ido lá e ter entrado na peixeirada é legítimo. Eu só sei de uma coisa. Só tem que aceitar. Eu só sei de uma coisa. Quando supostamente o Bruno Carvalho mandatou alguém, que foi no ano passado, em dezembro, com um senhor que se chama José Eduardo, que muita gente ensinou que foi mandatado pelo Bruno Carvalho, toda a gente achou inacreditável o Bruno Carvalho ter mandatado alguém, não sei o quê, para o programa. Agora que vai o Bruno Carvalho, toda a gente na net está a dizer que ele devia ter mandatado alguém. Então, mas em que é que ficamos? Ou seja, tudo é mau com o Bruno Carvalho. Tudo é mau, quer dizer, ele não pode ir falar. Ele disse isso, ele referiu isso. Não, tudo é mau, é que é inacreditável. É que são opiniões contraditórias. Epá, se a pessoa pode não gostar da forma como ele faz, epá, tudo bem. Mas se não gosta, então pelo menos apresenta soluções viáveis, claro, para o Sporting poder fazer isto da melhor maneira. Ok? Porque uma coisa é uma pessoa criticar pelo Bruno Carvalho ter mandatado alguém, e depois quando o Bruno Carvalho devia dar a cara, mas ele devia ter mandatado alguém. Não me bate a cabeça com nada, estás a ver? É absolutamente ridículo. É hipocrisia, estás a perceber? De malta que não gosta do Bruno Carvalho, claro, estás a perceber? E que, ok, não gostam da postura, mas pelo menos digam como é que ele podia fazer melhor. E começaram a aparecer os croquetezinhos outra vez a sair do seu buraquinho, mas eles vão voltar todos para lá, fiquem descansados. A primeira notícia que tem passado hoje nos jornais é os jantares da prenda do Benfica aos árbitros. É a primeira coisa que se fala nos jornais. Quando abre o tema desporto, é logo essa notícia. Hoje, isto é ótimo, é capa dos 3 jornais. Então, é isto que nós queremos. Nós queremos que os outros sintam o que nos fazem a nós diariamente. É que isto vai ser um dia. Exatamente.
Connosco é todos os dias. E também é mau. É tudo mau. O Sporting faz tudo mal. Porquê? Porque nós temos uma mentalidade pequenez que me irrita à grande. Não estou a falar de todos os Sportingistas, como é óbvio, que eu sei que há muitos Sportingistas que apoiam o Bruno Carvalho. Mas há Sportingistas que têm uma mentalidade muito pequenina, estás a perceber? E que não estão efetivamente modernizados com os tempos de hoje. Hoje em dia as pessoas dão a cara. Não é por acaso que no cinema americano das pessoas mais adoradas é Jennifer Lawrence, porque é precisamente tipo uma rapariga que dá a cara e dá-se a borrifar para tudo, enquanto atrizes como Anne Hathaway, que supostamente é uma classe gigante, não sei o que, são bem criticadas. Vivemos noutros tempos. Isto aqui acabou há muito tempo. Essa comparação foi rebuscada. Foi rebuscada, foi. Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque é aquilo que eu sinto, as pessoas gostam de pessoas genuínas. Claro, e nós vemos sim, isso claro, no Jesus, nós vemos isso no Bruno Carvalho. Neste país não, grandes neste país não. costumes, A postura é tão importante, é tão importante. Pá, postura o quê, pá? Tem de se defender o Sporting, pá. Obviamente. Da melhor maneira. E o Bruno Carvalho foi lá e defendeu da melhor maneira. Pá, tem um banho de bola. Mas um banhinho. Ao Pedro Guerra. À forma como ele defende. E quando ele se ria. E quando ele revirava os olhos. É que ai, não vai por aí. Não vai por aí. Não vai por aí o quê, pá? Vai. Mas é tu. Estás daqui para fora. A levar um pero do Eduardo Barroso no final do programa. É o que tu vais fazer, pá. E quando ele diz assim, deixa-me só dizer uma coisa. E o Bruno Carvalho rir aos olhos. Vá, diga lá. Mesmo naquela tipo de maior desconsideração. Vá, diga lá. E até o próprio Sousa Martins, as caras que o Sousa Martins faz para o Pedro Guerra, quase a mandá-lo calar e dizer, oh, por favor, cale-se que você não está a dizer nada de jeito. Até o próprio moderador. Eu curtei bem, é o Bruno Carvalho a virar-se para o Sousa Martins assim: quer Futebol Leaks? Eu sou melhor que o Futebol Leaks. Quero o Futebol Leaks. E o Pedro Guerra já pagou o prédio. E o Bruno Carvalho, eu como é borrifar para o Pedro Guerra a falar para o Sousa Martins: quero o Futebol Leaks. E o Sousa Martins: quero futebol. Não, quero Danilo. Não, isso também quero Danilo. Depois depois quero Danilo. Mas ele diz assim, eu sou melhor que o Futebol Leaks. E o Bruno Carvalho a dizer, eu sei que estou a dar audiências, mas é mesmo para isto que eu vim cá. Mas você é um falso, Bruno. Vocês fizeram uma aposta pelo Mitogum no último dia. Eu não sou pago. Admitimos, fizemos uma proposta para a qual vocês triplicaram. Pagaram o triplo. Portanto, o que é que ele escondeu? E quando ele dizia assim, eu não sou pago para estar calado. Eu não sou pago para estar calado. E ele dizia tudo. Ao colambista que é aquele... Já não é preciso o nome dele. E é pronto. E é isto que eu tenho a dizer. O que se pode discordar de ontem, efetivamente, daquilo que o Bruno Carvalho fez, é ter dito que isto é um ataque feroz ao Sporting e ao Porto. Porquê? Porque obviamente que o Sporting tem sido mais criticado pela comunicação social do que o Porto. O que é que eu acho que o Bruno Carvalho está a fazer? Eu acho que o Bruno Carvalho está quase a admitir, e não só admitir, também, não direi pedir ajuda, porque não é isso que está a acontecer, mas a tentar ganhar forças para combater o campeão nacional de há 2 épocas para cá, que é o Benfica. E, portanto, apesar do Bruno Carvalho ter iniciado o seu mandato com corte de relações com o Porto daquilo que aconteceu naquele jogo de handball, se não me estou em erro, acho que foi de handball. Foi com o Adelino Caldeira, esse grande dirigente do futebol nacional. Não estou a dizer que o Sporting irritou relações com o Porto, mas parece-me que o Sporting e o Porto estão a olhar um para o outro como o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E é nessa perspectiva que eu acho que poderá haver a tal, entre aspas, aliança entre os dois, que é, Pedro Proença, obviamente, foi um árbitro escolhido entre o Sporting e posteriormente pelo Porto, para o Luís Duque, árbitro para a presidência da Liga. Ex-árbitro, ele já não é. Ex-árbitro, mas para ser presidência da Liga. E portanto, o Luís Duque, que era o favorito do Benfica, saiu de cena. Isto para impedir que o Benfica tenha força nos bastidores e também no futebol. Obviamente que o Benfica continua a ter muita força. Não estou a dizer que há aqui corrupção do Sporting e do Porto. Simplesmente está a haver uma união entre o Sporting e o Porto, possivelmente para colocar muita pressão sobre o Benfica. E deu-me essa sensação ontem, ver isso no prolongamento de ontem. E nós isto podemos discordar. Tudo o que eu estou a dizer é que estou a teorizar, não sei se é verdade ou não. Não sei se o Porto não está a olhar para isto tudo e a rir-se e a aproveitar. Pode ser. Eu também acho que o Pita Costa é uma pessoa que faria esse tipo de coisas. Mas, é o mais provável. Mas sei que o Bruno Carvalho ontem deu um cheirinho. Deu aquele cheirinho, é verdade. E quis atacar única e exclusivamente o Benfica.
Porque ele não atacou o Porto. Ele falou do Danilo e não sei o que tal. Mas quando falou do Danilo, atacou quem? O Porto? Não. Atacou o Carlos Pereira, do Marítimo. Estás a ver? Não atacou o Porto. Em nenhuma instância falámos atacou dos lesados do Espa e da Porta 18. Não, a única vez é que ele pode ter atacado o Porto foi com a cena do Carrilho, a dizer que ele podia estar comprometido com outro clube. Mas ele também disse que podia ter ido para o Mérida. Só que a questão é, ele não culpa aí o outro clube, culpa é o Carrilho. Claro. Portanto, é a mesma coisa. E ele não está propriamente a culpar... Tanto que as declarações, agora a partir de falar à norte, as declarações do Carrilho hoje são miseráveis. Mais umas, mostram a pessoa que ele é. Está um momento muito difícil. Coitadinho. Deve estar muito problema. Até parece que não recebe o dinheiro lá no Sporting. Ele agora, vamos ver como é que é o processo disciplinar que está a correr. Vamos ver. Mas o Carrilho neste momento é um jogador que é mais... a maçã podre foi um caso diferente, mas o Carrilho está em risco de se tornar mais um Bruma. Bruma não, mas o Bruma ainda saiu por um bom dinheirinho. Mas talvez num dos grandes inimigos do Sporting. Não quer dizer inimigo, mas acho que custa-me encontrar a palavra, mas numa das grandes ingratidões, mais produzidas pelo Sporting. Porque o Carrilho produziu-se no Sporting, o Carrilho não se produziu em lado nenhum, o Carrilho não era nada então, se não fosse o Sporting. Já se viu as tarjas que o Sporting meteu no último jogo, que claro que sim, Alianza Lima, iniciação, Sporting, afirmação, dinheiro, ingratidão. E é isso mesmo. E é isso mesmo, pá. E é isso mesmo. E, alguém portanto, que se compromete com o clube e depois muda a palavra porque vem o agente e o advogado por trás. Não. E supostamente o Carrilho não teve propostas nenhumas, né? Devido ao empresário e devido não ao teve fundo. Daquela grande potência como o Bruno Carvalho disse. Leicester. Mas obviamente que o Carrilhinho para o Leicester não era benéfico para ele. Supostamente ele recusou. E é isso. E foi o Carrilho que recusou e não o Sporting. Queria ir para o Real Madrid, se calhar. Acha que tem categoria para ir para o Real Madrid? Não, eu quero ir para o Porto. A questão é essa. Eu acho que é mais provável. É só isso. E o Bruno Carvalho está a fazer muito, muito bem. Tudo o que ele está a fazer muito bem. Estou a gostar muito daquilo que o Bruno Carvalho... Tudo o que o Bruno Carvalho disse ontem, estou absolutamente de acordo. Acho muito bem. Estamos de acordo. Porque temos de atacar agora, única e exclusivamente, o Benfica. Atacando defendendo, sempre. Mas é essa a postura que nós temos de ter, porque é o Benfica que está a fazer isto tudo. É a comunicação social contada pelo Kim Jong-un está a fazer isto tudo. É obra de pessoas ligadas ao Benfica, ninguém tem dúvida. É isto que está a passar. E eles não podem efetivamente ganhar o campeonato nesta época. Primeiro tem de ser o Sporting a ganhar. Sempre tem de ser o Sporting a ganhar. Mas sabes que o IP do Futebol League é português. Portanto, vai ser muito fácil apanhar quem é que fez isto. A PJ vai apanhar num instante. Vamos ver. Eu espero que sim. Eu adorava, mas vamos ver. Só se estiver lá... não, que ele já não está. O Carlos... Não é Carlos, isso era o Freitas, o da PJ que estava no Sporting, que eu até me esqueci do nome desse monte de nada. Que é o Paulo Pereira Cristóvão. O Paulo Pereira Cristóvão. Pois é. Será? Não. Será que ele tem lá amigos? O PPC? O PPC. Não me parece. Mas o Bruno Carvalho falou em 6 pessoas que estão a tentar atacar. Nós já tentámos dizer quem eram. Claro que não vamos estar aqui a dizer. Exatamente. A referir nomes, mas nós já tentámos adivinhar quem é que poderá ser. Vamos ver quantas acertamos. Vamos ver. Mas basicamente é isto que pelo menos uma sabemos que é. Sim. Pronto. Agora as outras? Sim, uma temos de saber quem é. O resto é discutível. Mas basicamente o Bruno Carvalho ontem esteve muito bem no prolongamento. É assim que se defende uma instituição. E é assim que se coloca em causa outra instituição que merece ser colocada em causa por tudo o que tem feito. Na minha honesta opinião, não conseguem simplesmente jogar a bola, têm também atacar o Sporting Clube Portugal por tudo e por nada. Quando o Benfica perde, o Kim Jong-un está ao lado de bom garfo, e quando o Sporting ganha, está o caos instalado no mundo. E isso não pode ser. E é por isso que o Bruno Carvalho foi falar ontem e falou muito bem no prolongamento. E é isto que nós temos a dizer. Deixa-me só acrescentar que quando o Bruno Carvalho é expulso no Boa Vista, que foi para o pé do Jorge Jesus, mas ao da guarda que eles estão desentendidos e que o Jesus quer meter o Carrilho, mas o Bruno é que não deixa. Bruno Carvalho, o presidente, ontem provou o contrário, e o Jorge Jesus fez o papel dele de treinador e de sportinguista e defendeu o Sporting como nenhum treinador tinha feito até agora. É verdade. E portanto nota-se bem a união entre Bruno Carvalho e Jorge Jesus no Sporting Clube de Portugal. E portanto assim terminamos mais um podcast. Ouçam bem que eu vos digo.
O próximo irá sair entretanto. Vamos ver, talvez daqui a uma Vem semana, mudanças. talvez daqui a um mês, vai demorar tempo, mas pronto, fica com este cheirinho nosso. Exatamente. Não o mesmo tipo de cheirinho da Porta 18 do outro clube, do outro lado da segunda circular, mas um cheirinho saudável. E portanto, não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, Nós o dizemos gritem todos comigo, connosco. Viva o Sporting!